Sentado assim como você está, coloque as mãos sobre o seu coração. Quero declarar que a palavra vai falar com você nessa noite. Pai, nós declaramos que os nossos corações estão abertos. Senhor, eu conheço o poder da Tua palavra. Minha vida tem sido revolucionada há muitos anos. Todas as vezes onde eu tenho tido a oportunidade de parar e ouvir alguém ministrando, não importa se é um pastor, se é um apóstolo, se é alguém, Senhor, é certo que alguns fluem com mais autoridade, mas até na simplicidade, Senhor, de pessoas que estão chegando, muitas vezes eu sou edificado, Pai. Muitas vezes tenho sido edificado. Então a Tua palavra é sempre verdadeira, ela é sempre fiel. Eu te agradeço porque nós podemos ter esse ambiente tão aconchegante, toda a estrutura que está a nosso serviço, ó Deus, para que nós possamos nos reunir nesse lugar. Os louvores são tremendos, o ambiente, Senhor, é algo maravilhoso, Pai. É maravilhoso provarmos da Tua presença, Senhor. Eu creio que esse é o momento mais importante, Senhor, o momento da Tua palavra, porque um dia a Tua palavra diz: o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Eu acredito que quando nós falamos a Tua palavra, nós estamos falando de Jesus. Aleluia. E não importa como nós chegamos aqui nessa noite, Senhor, talvez, não sei, há uma impressão no meu coração de pessoas preocupadas. Há uma impressão no meu coração de pessoas inquietas. Mas eu quero declarar, Senhor, que onde o Senhor fala, a paz do Senhor é estabelecida. A resposta do Senhor chega até as nossas vidas. Eu declaro que nós estamos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem. Eu declaro que os nossos corações vão receber revelação, não somente conhecimento. Enquanto ministramos a Tua palavra, ora em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós temos uma criança para apresentar, nós vamos fazer no final, amém? Eu quero ministrar algo para os irmãos. No final hoje eu também quero orar algumas coisas. Então eu espero de todo o meu coração conseguir fazer isso de maneira objetiva, porque a palavra inclusive é mais curta. E irmãos, tenho queimado tanta coisa para ministrar para a igreja. Eu estou orando nesses dias. Tem uma palavra que eu achei, uma palavra de anos atrás, e quero compartilhar aqui com você, mas me veio ao coração, antes de dizer o que eu vou ministrar aqui, de nós nesse mês de setembro, esse ano aqui nós estamos completando 500 anos de reforma protestante. Amém, amados? Me veio ao coração no mês de setembro nós falarmos especificamente a respeito da reforma protestante. Amém, irmãos? Quando nós falamos da reforma, nós vamos falar de um movimento que restaurou isso, só Cristo, só a palavra. Amém? Então eu vou separar cada domingo, nós vamos, solo as escrituras, solo Cristo, nós vamos ministrar essas coisas aqui. Eu vou ministrar um assunto por domingo. Os irmãos me apoiam? Vocês têm curiosidade de conhecer esse assunto? Vão ser alimentados? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos restaurar a reforma. Nós precisamos reformar de volta. A igreja nos nossos dias ela tem voltado para muita coisa que os primeiros reformadores estavam protestando contra aquilo. Os irmãos sabiam que nós somos conhecidos como protestantes? Os irmãos sabiam disso? Quem sabe? Somos conhecidos como protestantes. Nós protestamos contra uma verdade, aliás, protestamos contra uma mentira. Protestamos a favor da verdade. Amém, irmãos? Protestamos pela verdade, vamos dizer assim. Amém? Então, esse movimento há 500 anos atrás, eu creio que nasceu um desejo de ministrar sobre isso. Eu tenho uma palavra no óleo que talvez vai ficar para outubro, Eu tenho 3 domingos para ministrar para os irmãos aqui em setembro. Eu vou resumir aqui 5 informações a respeito da reforma para os irmãos ouvirem. Eu quero que você crie expectativa para ser alimentado. Eu quero dizer algo para os irmãos aqui, só para dar uma pitadinha de curiosidade das coisas que nós vamos falar. Os irmãos sabiam que a alfabetização é a herança da reforma? Quem sabia, levanta a mão. Alfabetização é a herança da reforma. Olha aí, ó. Os irmãos sabiam que até a reforma as pessoas eram analfabetas e não havia nenhum movimento para alfabetizar as pessoas? Foi com os reformadores que nasceu o movimento para alfabetizar. E eu quero dizer para os irmãos, olha como é a arma do diabo, porque hoje
O diabo luta para dizer que nós somos crentes, nós somos ignorantes. Não é assim que as pessoas querem nos taxar? Nós somos retardados, antiquados, atrasados, não é isso que as pessoas querem dizer? O evangelho é coisa de gente inteligente. O protestantismo nasceu no meio de universidades. Os irmãos sabem disso, não? E não foi em país de terceiro mundo, não, irmãos. Vamos falar aqui um pouco sobre Lutero. Nasceu na Alemanha, em Wittenberg. E deixa eu dizer para os irmãos, e não foi para meio de pobreza, não. Né? Os pastores foram esse mês aí para lá. Houve uma conferência mundial da vinha. E ela foi na Alemanha, foi em Berlim, mas eles passaram por Wittenberg. O filho do Zé e da Maria estava lá, né? A casa de Lutero, onde ele morou, e ele foi perseguido, irmãos, tinha 25 quartos. Ele terminou seus dias muito próspero. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente entra numa onda de falar assim, evangelho da prosperidade. Nós não somos por esse evangelho, não. Mas nós não somos pelo evangelho da pobreza também, não. Nós precisamos entender o que é o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Amém, amados? Então, setembro, aguarde e confie. Mas hoje, a semana que vem nós vamos ter um culto especial aqui com o pregador de fora. Hoje, então, eu vou finalizar aqui a respeito de oração. Os irmãos têm paciência de me ouvir falar a respeito de oração de novo? Amém. Silas, coloca, não estão me filmando, me coloca aqui o púlpito aqui embaixo. Eu vou pregar daí de baixo. Alguém me ajuda com água aqui. Pega água para mim, por favor. Nós estamos falando sobre oração. Eu ministrei para os irmãos há 3 semanas atrás sobre viver uma vida abundante a respeito de oração, através da oração. Viver uma vida abundante e colher de Deus todas as vitórias que Ele tem para nós, sendo um cristão que ora, que entende a oração, que resgata esse valor da sua vida devocional. Amém? Que faz isso com paixão, que faz isso com amor. Nesse domingo eu ministrei para os irmãos, não a oração por resultados, mas a oração pelo relacionamento, mas a unção vai gerar resultados. Não a oração por resultados, a oração pelo relacionamento, são 2 R's. Não por resultados, R de resultados, R de relacionamento. A oração porque eu fui chamado para perto de Deus. Amém? Porque o véu se rasgou por iniciativa divina, do alto para baixo. É o Senhor me convidando para intimidade. Então agora eu posso orar. E eu ministrei isso para os irmãos. E eu vim ministrando 2 semanas a respeito de coisas que impedem que a sua oração flua. Mas eu estou falando tanto de graça, irmãos. E eu vim aqui com uma preocupação muito especial nas 2 últimas semanas que eu ministrei. Eu quero falar isso para introduzir o meu assunto hoje. Porque quando nós falamos a respeito de pecados na sua vida, nós corremos o risco de, porque queremos tirar o pecado, voltarmos a ser legalistas. E aí alguém falar assim, Wendel, na sua vida não flui porque você está cheio de pecado. E pode ser uma verdade? Pode. Amém? Mas há uma maneira de eu falar isso para o Wendel, que eu jogo ele para o mundo, e há uma maneira que eu falo isso para o Wendel, eu chamo ele para arrependimento. E ele fala, é mesmo, Cristo morreu por mim, puxa, eu não posso viver de qualquer maneira. Amém? Então, a maneira que eu espero ter ministrado nas 2 últimas semanas é a maneira que te desperta uma vida de um constrangimento, um novo viver. Por que eu vou remover pecado? Porque o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. Por que eu vou viver pecando? Amém, irmãos? E hoje eu quero ministrar aqui para os irmãos, o tema da minha palavra, é a última vez que eu falo aqui sobre oração, nós vamos orar daqui a pouco. Eu vou ministrar para os irmãos sobre orar como filho. Diga isso, orar como filho. Cadê? Quem está me ajudando lá no mídia? Eu deixei os textos lá, abre para mim. Nós queremos aqui ler esse texto de Lucas 18, do 9 ao 14, aí vai ser projetado. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar a leitura. Fique com a sua mente atento. Deus tem falado com você enquanto temos falado de oração? Amém? Amém, irmãos? E disse também essa parábola, isso é Jesus falando, a uns que confiavam em si mesmo. Preste atenção que isso é chave para entendermos o que Jesus está falando. Porque em todos os momentos que você vai olhar Jesus em ambientes, a Bíblia, antes de falar que ele abriu os lábios, tem alguém que tem Bíblia edição promessas, aqui que tem as letrinhas vermelhas, tudo que Jesus falou está em vermelho? Tem gente que tem. Tudo que você percebe que Jesus falou no Novo Testamento está lá em vermelho. Antes de você ver Jesus abrindo a boca, a Bíblia está falando em qual ambiente ele está. Então a Bíblia está falando o seguinte, olha, agora Jesus foi falar com os seus discípulos.
Aí a Bíblia está falando assim, ó, falando com a multidão. Em outro texto está assim, falando com os mestres da lei. Os irmãos estão aqui comigo? Diga aleluia. Agora olha o que esse texto está dizendo. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Para quem que foi essa parábola? Isso, vamos dizer todos? 1, 2, 3 e... Isso. Pastor, eu não gosto dessa mania de igreja em célula. Os pastores de igreja em célula faz o povo repetir. Eu também não gosto, não. Mas, irmão, sabe quando você repete, você guarda mais? Né? Amém. Então, Jesus contou essa parábola aos que confiavam em si mesmo. Ele disse assim, ó, confiavam em si mesmo crendo que eram justos. Desprezavam os outros. Ele contou a seguinte parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Preste atenção. Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, esse segundo homem que está orando ali de joelho. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, agora ele muda então o foco, o holofote agora está sobre o outro que está de joelhos ali. Estando, não está de joelho, né? Estando em pé lá, ó. Não está de joelho não, o publicano também está de pé. Mas de longe ele dizia assim, nem ainda queria levantar os olhos, a Bíblia está dizendo. Batia no peito e ele dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Vamos dizer isso, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, diga não aquele. Obrigado, irmãos. Porque qualquer que a si mesmo exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Então, é sobre esse texto que eu quero convidar você a meditar comigo alguns minutos aqui. Jesus contando uma parábola àqueles que confiavam em si mesmo. Ele diz assim, olha, haviam 2 homens que subiram ao templo para orar. Um publicano e um fariseu. O fariseu chegou no templo e ele começou a orar, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como aquele segundo ali. Eu sou honesto, eu sou justo, eu não sou adúltero, eu dou dízimos. Ele coloca ali 5 coisas que ele diz. Amém? E aponta para o outro. E aí Jesus volta agora o foco para o outro e fala assim, porém havia também um publicano de pé e ele batia no peito e clamava, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus fala o seguinte, olha, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês que confiam em si mesmo, vocês que confiam em si mesmo, vocês que confiam em si mesmo, é para esses que Jesus está ministrando, amém, irmãos? Não é para toda a multidão, não é para os discípulos, Jesus está ministrando para aqueles que confiam em si mesmo, amém, amados? Então falando, olha aqui uma coisa que eu quero dizer para vocês, qual dos 2 vocês acham que saiu justificado? Eu digo para você, é publicano. Porque aquele fariseu, ele se exaltou a si mesmo, e eu digo para vocês que confiam em si mesmo, que aquele que se autoexalta será abatido por Deus. E aquele que, porém, se humilha diante de Deus será exaltado. Agora, preste aqui atenção no que eu quero dizer para a igreja nessa noite. Quando nós olhamos para essa passagem, nós corremos o risco de deixar de lado aquilo que o início do texto diz. Que a parábola foi contada àqueles que confiavam em si mesmo. E nós paramos e muitas vezes imaginamos, Shalom. Às vezes nós imaginamos que essa parábola está sendo contada para todos. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e imaginamos que esse é o padrão bíblico do Novo Testamento para a oração que Deus vai receber. Você está me ouvindo? Diga aleluia. Está acompanhando comigo o raciocínio? É muito importante. Jesus não falou isso para todos nós. Porque de um lado agora nós temos um fariseu. E eu sei que nós como igreja estamos acostumados a imaginar que o fariseu é coisa ruim, Paulo. Nós estamos acostumados a achar, porque Jesus falou muitas vezes que o fariseu é hipócrita. Nós estamos acostumados a pensar que o fariseu é uma raça terrível. Mas eu vou dizer para os irmãos, vamos relembrar o que esse fariseu está dizendo. Ele está dizendo que, primeiro, ele não roubava.
Diga, o fariseu não roubava. Eu quero perguntar para a igreja, você acha que isso é ruim ou é bom? Bom. Segunda coisa que esse fariseu diz, ele diz o seguinte: eu não sou desonesto, eu sou justo. Eu sou honesto nos meus tratos. O que é ser honesto? Supor, o camarada chamou alguém ali para pintar 1 metro quadrado e acertou com ele o valor. Aí na hora de fazer, a pessoa falou assim, não, mas não pinta só esse metro quadrado não, pinta mais meio metro aqui. Na hora de acertar, muitas vezes a pessoa quer pagar aquilo que tinha combinado primeiro, sendo que combinou para pagar 1 metro, para pintar 1 metro. Na hora que o camarada fez o serviço, ele pintou 1,5 metros, então o serviço tem que ser ajustado. O fariseu está dizendo o seguinte, eu sou justo. Porque muitas vezes os publicanos, eles passam os outros para trás, eles são enrolões. Aí eu pergunto para os irmãos, ser justo é coisa boa ou ruim? Boa. Outra coisa que esse fariseu, ele está dizendo o seguinte, eu não sou adúltero. Eu sou fiel à minha esposa. Deixa eu perguntar aqui para a igreja, ser fiel à esposa é coisa boa? Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos. No nosso meio, na vinha, a vinha nem ordena. Alguém que foi infiel no passado pode não ter sido crente. Não ordena. Deixou a mulher, não ordena. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, falando para o apóstolo Timóteo, para o seu discípulo Timóteo, ele estava falando o seguinte, olha, que seja marido de uma só mulher. Pastor, mas eu cheguei na igreja, eu cheguei no meu 2º casamento. Meu filho, você chegou em Cristo agora? Você chegou no seu casamento? Deixa eu falar. Zela desse, pelo amor de Deus, não separa mais. Amém? Mas deixa eu dizer aqui para todos os casados que estão aqui nessa noite. O pastor está pegando no pé dos casados, né? Faz semana já. Não tem problema. Viva bem com a sua mulher. Há 2 semanas atrás eu disse para você, se você não viver bem com a sua mulher, Deus não vai escutar nem as suas orações. E disse, não falei da minha cabeça, não, mostrei onde está registrado e tudo. Os irmãos viram aí, sim ou não? Então deixa eu falar, esse negócio de ser ranheta com marido, com mulher, irmão, isso aí não é de Deus, não. Esse negócio de ser ciumento demais, de ficar com briguinha tola, com besteira, isso aí não é de Deus, não, irmãos. Os irmãos muitas vezes arrumam confusão com tudo, deixou uma toalha molhada, minha filha, o cara não aprendeu, mas faz 10 anos que está casado, você fala para ele tirar dali e não aprendeu até agora. Deixa eu falar, você teve tempo para escolher. Teve tempo para escolher. Eu estava até dizendo para um casal, esse dia eu estava aconselhando, desculpa, não quero parecer duro com essa palavra não, né? Mas segura aí sentado, ninguém vai levantar e vai embora no meio da palavra não, hein? Eu quero até um líder lá no... Tô brincando, não precisa não. Se você quiser ir embora, fica à vontade. Mas essa palavra é para você, Deus quer fazer algo novo, amém? Às vezes nós perdemos o tempo no namoro fazendo o que não presta. Em vez de você estar batendo papo, você está construindo, entendendo com quem você está relacionamento. Por isso que eu quero dizer para você, corte não é coisa de mongol, não. Corte é coisa de gente inteligente. Mongol nem existe mais, né? Estou chegando aos 40, né, irmãos? Panguano, os irmãos. Corte é coisa de gente inteligente. Irmãos, se você vai investir num carro zero hoje, eu quero dizer para você, os carrinhos mais baratos, a Renault lançou, vou fazer um merchandising aqui da Renault. A Renault lançou, diz que é a SUV compacto, mas não cabe 2 pessoas atrás, não. Não, o Mob também não, viu? Né, o dono do Mob? Não senta 3 pessoas atrás, senta 2 assim, ó. E se eu dirijo, você não vai atrás não, porque eu sou espaçoso. Não é porque eu sou gordo não, porque gordo, a perna não é maior do gordo. É porque eu sou espaçoso mesmo. Né? Esse carrinho barato, sem nada, irmão, sem vidro elétrico, sem porcaria nenhuma, R$32 mil. Aí eu falo para você, você vai comprar um carro, você compra de qualquer jeito? Você tem coragem de gastar R$32 mil de qualquer jeito? Mas para casar você compra de qualquer jeito. Para levar a cama, você pergunta de manhã, quando terminou, como é seu nome mesmo? Verdade. Você levanta, não pede nem o telefone. Esse é o estilo do mundo. Eles não são inteligentes. Com todo o amor. Eles são tolos. Eles querem nos chamar de tolos. Nós somos inteligentes. Deus nos deu a palavra dele.
A palavra dele é o manual de instrução, mas é uma carta de amor do Criador, falando assim, ó, se você quiser seguir por esses parâmetros aqui, Moisés falou ao seu discípulo, Josué, ele falou o seguinte, olha, não desvia dos livros dessa lei nem um dia sequer, porque fazendo isso você vai prosperar. Você vai prosperar o teu caminho, prudentemente você vai ser conduzido, porque você conhece a palavra. Amém, irmãos? Quer dizer, o irmão pesquisa para comprar carro, mas não pesquisa para casar. Mas deixa eu falar um negócio para você, se não pesquisou para casar, o problema agora é teu. João, não levanta aí não, filho, fica aí, filho. Falei que ninguém vai embora do culto. Tô brincando com ele. Ele está na recepção, tô brincando, para quebrar o gelo. Amém, irmãos? Pastor, o problema é meu. Não, mas Deus vai te ajudar, amém? Amém? Nós estamos falando sobre oração aqui, porque Deus tem poder de consertar as coisas, sim ou não, igreja? Fique casado. Fique casado. Fica olhando para o... Irmãos, quem olha pela cerca, olha a grama do vizinho sempre mais verde. Entendeu? Eu vou dizer para os irmãos, a melhor mulher do mundo está casada comigo. E você deve dizer o mesmo da sua também. Amém? Ela é aquilo que Deus tinha de mais agradável, mais perfeito, mais sensacional para mim. Entendeu? A conversa dela é boa, ela é muito inteligente, entendeu? Ela é uma amigona, a gente ri junto, a gente chora junto, a gente fica com raiva junto, até um do outro às vezes. Mas é para dar um tempero na relação, sim ou não? Agora, é bom a gente ter sabedoria para consertar os problemas também. Fique casado. Se você veio casado, fique casado. Conserte o casamento e fica feliz junto. Amém? Bom, aproveitando que estou falando isso aqui, em outubro aqui também nós vamos ter um tempo para estudar como casais. Eu queria te convidar para você se inscrever quando nós abrirmos. Nós vamos ter uns 3 semanas aí para estamos nos ajuntando e falando de casamento, viu, Wellington? O Wellington vai casar semana que vem, tá feliz, meu filho? Tá ouvindo aí que Deus está falando? Quiser desistir essa semana, pode, viu, Raíssa? Casou já era. Quando que é o civil? Quinta-feira. Vamos aplaudir o Wellington, Raíssa, irmãos. Glória a Deus. Amém? O fariseu está falando o seguinte, eu não sou adúltero. Eu sou fiel à mulher que Deus me deu. Eu pergunto para os irmãos aqui, isso é bom ou ruim? Bom. Irmão, se todo mundo que tivesse casado, tivesse de olho só na bunda da mulher que casou, não, tinha muito menos problema no mundo. Tem gente morrendo por ser infiel. Verdade. Olha a sua, irmão. Deus deu, entendeu? Não fica de olho na minha, não olha dos outros, não. Olha a sua, seja fiel à sua, aprecie a sua, deita com ela, curte à vontade. Deus te deu essa mulher, abençoa ela, seja fiel a ela. Esse fariseu está falando, olha, eu vivo bem com a minha mulher. Eu estou perguntando para a igreja, isso é bom ou ruim? Bom. Amém? Irmãos, o fariseu, ele ainda diz assim, jejuo 2 vezes por semana. Eu nem vou perguntar aqui, mas eu vou perguntar. Jesus falou o seguinte, olha, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, significa, se ele jejuava 2 vezes, nós precisamos muitas vezes até jejuar mais que isso. Mas esse fariseu está orando e dizendo, Senhor, tu sabes, eu me consagro 2 vezes por semana. O fariseu é um crente ruim, irmãos? É um camarada consagrado. Se nós jejuássemos mais, nós teríamos muito mais direção de Deus. Porque tem muita coisa que nós dizemos, não consigo vencer. Eu pergunto para você, você jejua, meu irmão? Não é legalista, não estou sendo um legalista. Estou falando, disciplina espiritual poderosa. Nós saímos de 40 horas, eu ouvi gente falando, puxa, eu preciso fazer isso todo mês. Mas eu pergunto, você faz? Precisa fazer. Porque esse fariseu aqui está falando, eu faço isso 2 vezes por semana. Eu pergunto, jejuar 2 vezes por semana é ruim ou é bom? Bom. Agora, olha que mais, irmãos, para encerrar. Eu não roubo, eu sou honesto, eu não adultero, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo. Esse camarada aqui é um membro maravilhoso. Eu vou dizer, está cheio de pastor orando aí para Deus mandar um monte de fariseu para a igreja. Verdade. Porque, veja bem, se eu sou um pastor com uma igreja cheia de fariseu, eu estou querendo desmistificar aqui, porque a gente critica o fariseu. A gente até ofende alguém chamando a pessoa de fariseu. Porque Jesus falou que eles eram hipócritas. Mas eu quero que você entenda nessa noite, o padrão do fariseu não é barato, não. O fariseu é um bom crente.
Quem está entendendo isso? O fariseu não rouba de ninguém, não é desonesto, ele não é adúltero, ele jejua e é dizimista fiel. Dizimista fiel. Né? Mostra a igreja por aí que tem até a carteirinha do dizimista fiel. Eu fui na Conde de Sarzedas comprar a beca para o batismo. Lá na Conde de Sarzedas, que é uma rua só de artigos evangélicos. Lá tem o certificado do dizimista fiel. Eu quase comprei. Eu falei, não vou distribuir na igreja, eu vou dar um pro Zé Manuel, José Manuel Duarte. Dizimista fiel. Já pensou você colocando isso lá na sua geladeira, Má? Coloca lá o imã na geladeira. Ô, Valdir, coloca um desse lá na empresa? Hã? Coloca, Thelminha. Dizimista fiel. Tranqueira, né, irmãos? Mas esse cara aqui é dizimista fiel. Eu quero dizer algo para os irmãos antes de prosseguir. Glória a Deus pelos dizimistas fiéis. Porque assim, nós temos muitos aqui. Por sua culpa, muita gente tem se convertido. Por sua culpa, muita gente tem mudado de vida. Por sua culpa, nós temos batizado gente nessa igreja. Nesses quase 4 anos de igreja, nós batizamos quase 120 pessoas. Por sua culpa, nós temos feito encontros. Amém? Não sei se vocês notaram hoje que o palco está mais bem iluminado, porque nós melhoramos a iluminação de palco. Nós compramos mais dois LEDs aqui, né? Esse aqui, ó, e o outro ali é novo. Vocês, irmãos, notaram, o louvor está bem mais claro. Eu estou melhorando aqui para os irmãos, né? Fui consertar os biombos que o irmão da igreja deu ali. Nós vamos pintar ele, vamos melhorar essa recepção. Vou pintar essa porta feia. Voltei constrangido do vinho novo, irmãos. Mandei fazer umas placas de recepção para a gente receber o povo. Né? É bom a gente ser bem recebido na igreja. Falei, Senhor, o Senhor vai continuar suprindo aqui. Você é o culpado das coisas estarem bem feitas. O prédio está pintado. O trabalho para as crianças é feito de maneira excelente. Todo término de culto a gente dá um lanchinho para elas. É você quem sustenta isso. Glória a Deus pelos dizimistas fiéis. Eu pergunto para os irmãos, ser dizimista fiel é coisa ruim? Então por que a gente fica olhando para o fariseu e achando que ele é coisa ruim? Os irmãos perceberam ou não? Ele é um bom crente. Só que Jesus estava falando o seguinte, o problema do fariseu é que ele fazia tudo isso e chegava querendo esfregar na fuça do Senhor. Ele queria orar e dizer assim, Senhor, Tu sabes, o Senhor sabe que eu não roubo ninguém, o Senhor sabe que eu não sou desonesto, o Senhor sabe que eu não adultero, o Senhor sabe que eu jejuo 2 vezes por semana, Tu sabes, Senhor, que eu sou dizimista fiel, vou lá na Conde buscar o certificado, vou pendurar na minha geladeira. Me abençoa, abre as portas para mim, porque eu sou dizimista fiel. Jesus está contando essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmo. Quem está entendendo? Por isso eu quero dizer para você que uma das coisas que nós precisamos, e é o último princípio que eu quero ensinar para os irmãos quando nós oramos, é que você precisa esquecer de orar por causa do que você está fazendo. Falar para o Senhor, contar para o Senhor que você está orando muito, contar para o Senhor que eu estou aqui, Senhor, na Tua palavra, estou aqui te buscando. Cadê a resposta? Não é? Não tem gente que é assim? Senhor, mas eu estou aqui te buscando há tanto tempo, irmão, você falou e perdeu a bênção. Para com essa conversa. Muda o diálogo. Só que qual que é o problema? Quando a gente muda o diálogo, a gente pode se tornar o publicano. Porque se por um lado a gente tem um fariseu, o publicano é aquele que do outro lado está falando assim, Senhor, Tu sabes, eu não jejuo 2 vezes por semana. Eu não dou dízimo. Eu não estou nem conseguindo ser fiel à minha esposa. E eu devo ter roubado alguém. Tu sabes, né? Aquele camarada ali está dizendo que glória a Deus porque não sou eu. E aí Jesus está dizendo aos que confiam em si mesmo, melhor que você se humilhe. Porque se você se exalta, você será humilhado. Mas se você se humilha, você será exaltado. E qual que é o nosso problema? Os irmãos estão aqui comigo? Quando nós oramos, muitas vezes nós ficamos achando que o publicano é o padrão da oração do Novo Testamento. Muitas vezes tem gente aqui que acha que quando você orar, você tem que ir chegando, arrastando, lambendo o chão de Deus. Que Deus quer que você olhe, bata no peito e diga, Senhor, Tu sabes, eu sou o pecador. Oh. E eu quero dizer para os irmãos algo nessa noite. Se por um lado não é para orar como fariseu, o Senhor Deus não deseja que nós oremos como publicano.
O publicano não é o padrão para nós. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Pastor, a Bíblia diz que este é o que voltou justificado. Deixa eu dizer algo para os irmãos dessa noite. Os irmãos estão aqui comigo? Estão entendendo a ministração? Por que ele voltou justificado? Porque ele veio em pecado. Da onde ele veio? Ele veio do mundo, irmãos. Ele veio do mundo. Ele estava perdido. Quando nós encontramos com Cristo, por que precisamos reconhecer que somos pecadores? Porque quando nós chegamos em Cristo e precisamos reconhecer que nós não somos nada, que nós estamos indo para o inferno, que toda a justiça que nós produzimos não importa, é trapo de imundícia, e se nós vamos entrar no céu é por causa da graça dele. Quando nós chegamos em Deus, você precisa chegar com essa atitude. Quem entendeu, diga aleluia. Agora eu quero dizer para os irmãos, eu vou ler alguns textos para reforçar a minha teoria aqui, que Deus não quer que você continue a vida toda orando como publicano. Deus não quer que você chore e se arraste na presença dele e se humilhe e fique batendo no peito e dizendo: Senhor, eu sou pecador. Que não tem mérito para você, você não está ganhando nada e não será ouvido porque está se humilhando. Eu estou quebrando um paradigma, os irmãos estão me entendendo? Porque talvez você fique pensando: eu não posso ser o fariseu, não posso ser o fariseu, não posso ser o fariseu, não posso ser o fariseu. A conclusão óbvia é que você tem que ser o publicano. E a Bíblia não ensina que nós vamos ser o publicano. Jesus não está ministrando isso para todos, ele está falando aos que confiam em si mesmo. Quem são esses? São os perdidos. Os perdidos não aceitaram Cristo porque eles acham que eles vão entrar no céu. Por que eles acham que eles vão entrar no céu? Porque eles acham que eles têm pecado. Mas eles não são assim terrível para Deus me lançar no inferno. Não, se Deus lançar no inferno, então vai ter que lançar todo mundo. E aí você precisa contar para ele, essa é a questão, todo mundo estava indo para o inferno. Quem está entendendo o que eu estou ministrando? Pastor, se um não é padrão e o outro não é padrão, então como é que nós precisamos chegar a Deus no Novo Testamento? E deixa eu dizer algo para os irmãos, abrindo e fechando parênteses aqui. Este é o padrão do nosso relacionamento com Deus, e esse deveria ser o padrão do nosso relacionamento uns com os outros. Não um padrão de se humilhar, mas um padrão de entender que eu fui justificado e entrar como filho na presença de Deus. Eu quero ler aqui um texto para os irmãos. Põe lá para mim, por favor. Hebreus 8:12. E diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei. Os irmãos hoje não comeram feijão, está todo mundo de jejum, veio, ficou todo mundo de jejum. Serei misericordioso para com as suas iniquidades, dos seus pecados não me lembrarei. Muito bem. Irmãos, se Deus está falando, eu escolhi não me lembrar dos seus pecados, você acha que tem louvor para você ficar gritando na presença de Deus? Não, Senhor, o Senhor não quer lembrar, mas deixa eu te lembrar, eu sou pecador. Não, mas eu escolhi não me lembrar. Não, mas eu estou te falando, eu sei que eu sou. Eu sou um miserável pecador. Não, mas eu disse que eu escolhi não me lembrar. Mas eu sei, Senhor, mas permita-me falar na tua presença, eu estou aqui em humilhação. Eu sei que eu sou pecador. O Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, mas eu sou pecador. Ok, mas eu estou dizendo, do seu pecado não quero que você me lembre. Se eu poderia me lembrar, você acha que a minha mente se esquece? E eu estou dizendo que não quero me lembrar porque eu escolhi esquecer. Por que você agora quer me lembrar dos seus pecados? Eu quero dizer para os irmãos, olha, toda vez que nós chegamos diante do Senhor querendo lembrar que somos pecadores, nós estamos dizendo, sabe, Senhor, o teu sangue não foi suficiente. Nós estamos desonrando a obra de Jesus, porque Jesus derramou o sangue para que você pudesse ser conhecido como justo. E se Ele nos perdoou completamente, quem sou eu? Eu era pecador, mas e agora? Eu sou justo. Mas pastor, eu sou todo atrapalhado. Não, isso não condiz com o seu novo viver em Cristo. Agora você não é mais atrapalhado, agora você é bem arrumado. Entendeu? Irmãos, em toda a história, Deus quando chama os homens, Ele chama os homens daquilo que Ele quer escolher fazer dos homens, não daquilo que os homens são. Ele chama Gideão e fala assim, Gideão, homem valente. Quem está entendendo aqui? Gideão não era homem valente. Não. Gideão estava lá, a batalha veio, ele se escondeu no armazém, fechou a porta e fingiu que estava trabalhando. Ele foi lá pisar uva. Entendeu?
Talvez um soldado entrou para se esconder dentro do armazém e falou: você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando aqui, estou pisando uva. Agora, para o cara que está lá pisando uva, Deus escolhe falar o seguinte: Gideão, homem valente. Deve ser com você que entrou agora, não é comigo essa palavra não. Não, estou falando para você, você é homem valente. Amém? Irmãos, quando a Bíblia diz para nós em 2 Pedro 2,9, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor está dizendo assim: você é o meu escolhido. Eu sou feio, eu sou torto, meu nariz é estranho, meu olho é esbugalhado, não sei o quê. Não, filho, eu escolhi. Eu te chamei pelo nome. E eu quero dizer para você, para mim, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Tem gente que vai falar assim: pastor, eu sou muito burro, eu sou muito atrapalhado, eu não tenho força. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: olha, quando você está fraco, é aí que você é forte. Portanto, quando você se senta fraco, você abre a boca para confessar o que Deus diz, não o que você sente. Porque se você é guiado pelo que você sente, você está falando, concordando com o diabo. Porque só tem uma coisa, irmão: se você concorda com Deus, você concorda com o diabo. Você se sente fraco, a tua emoção está dizendo que você é fraco, e quem que é o interesse para você pensar que é fraco? É o diabo. O diabo está falando: você é fraco mesmo, você é fraco mesmo. Então você fala assim: mas eu sou tão fraquinho, eu não posso, eu não vou conseguir liderar a célula, eu não vou conseguir. O que você está fazendo? Concordando com o diabo. Diabo, você é a verdade, o caminho e a vida. O Senhor está falando: não, meu filho, eu quero dizer para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você, você é forte quando você está fraco. Quando você está derrubado, quando você vai estar caído, eu quero dizer, a minha destra estendida sobre a sua vida, eu te arranco da onde você está, eu vou te levantar, você vai ser um instrumento para a minha glória. Você pode ser um vaso emborcado, mas eu quero dizer para você, hoje você recebe vida, eu te renovo, eu te viro, recebe aí da minha unção, do meu poder, recebe aí da minha graça, ser renovado na minha presença. Eu te digo, levanta a tua cabeça, vai embora justificado. Irmãos, é interessante nós olharmos como Jesus pregava e falava assim: a tua fé te salvou, a tua fé. A tua fé te salvou. Olha que coisa interessante. Romanos 5:1, Bruna, me ajuda lá, cadê? Romanos 5:1, olha o que o texto diz, olha. O texto está ali. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus fez a obra, mas eu sou justificado quando eu creio. Ele fez. Eu disse para os irmãos, Deus oferece por graça, eu recebo pela fé. Então Deus fez, entregou. Como é que eu vou fazer? Senhor, se o Senhor deu, agora é comigo. Então minha parte é fé? Minha parte é fé, eu não vou falar o que eu sou não, vou falar o que o Senhor está dizendo. Eu sou, eu posso, eu tenho. Amém? Experimenta você está desempregado hoje, eu orei hoje por porta de emprego aberta, amém? Experimenta você sair daqui e começar a declarar: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. A palavra, porque olha o que diz o verso seguinte, verso 2, Bruna. Bruna, verso 2. Pelo qual também temos pelo qual também temos entrada pela fé esta graça na qual estamos. Jesus é a entrada. Agora eu entrei a essa graça e eu permaneço firme na graça pela fé. Se o Senhor diz assim: eu sou o seu pastor, não vai faltar nada, então eu declaro: o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Eu quero dizer para você, essa palavra é substância espiritual. Ela vai fazer alguma coisa que não existe. Se não tiver recurso, Deus vai criar para você. Pastor, essa palavra não sei não, hein? Você não quer acreditar, eu quero te dizer para você, ela é poderosa para fazer acontecer na sua vida, exatamente da maneira como eu estou declarando. Quantos querem ter experiência com Deus? Por que você acha que o Espírito Santo está me impelindo a ficar aqui te instruindo a orar? Eu tenho discípulos meus que eu estou falando, na terça-feira eu estou orando de madrugada, vem orar comigo, vem orar comigo, vem orar comigo, vem orar. Irmãos, eu estou quase pedindo, pelo amor de Deus, para o irmão vir orar, mas eu vou falar para você. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para você acordar para a vida e ser abençoado. Porque se eu pudesse fazer um checão de 10 mil e distribuir aqui no nosso meio, eu faria. Porque eu amo os irmãos.
Os irmãos me amam, os irmãos têm tratado a minha vida com respeito, os irmãos têm tratado a minha esposa com respeito, os irmãos amam os meus filhos. Sabe que tem muita igreja aí que os filhos dos pastores são odiados, são problemáticos? Aqui todo mundo tem sido misericordioso com os meus filhos. Os meus filhos não são pastores. Sabe por quê? Porque os irmãos me amam. Eu vou falar para os irmãos, se eu pudesse te retribuir. Se eu pudesse te retribuir. Eu estou falando, não estou falando de boca para fora. Você acha que estou falando de boca para fora? Eu peguei os discipuladores aqui no início do mês, falei, eu vou levar vocês para jantar. Levei num lugar bem bacana. Por quê? Porque eu quero que os irmãos sintam que eu não estou aqui de boca para fora. Não é de boca para fora. Eu amo estar com os irmãos. Agora eu fico pensando, se eu sou falho, porque a Bíblia fala o seguinte, olha, se você que é um pai mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos quando eles pedem. Se você que é um pai mau, se o seu filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se você que é um pai mau, se seu filho pedir, eu esqueci, como que é? Pão, pedra, peixe, não vai dar serpente. Quanto mais eu, homens de pouca fé, esses somos nós, irmãos. Desculpa eu falar, somos nós. Se você não tem provado porção abundante, eu quero dizer para você nessa noite, eu estou aqui quarto domingo falando sobre oração. Qual que deveria ser sua oração? Hoje você deveria pedir perdão. Falar, Senhor, me perdoa, porque eu tenho faltado em respeito com o Senhor, não tenho valorizado a obra de Cristo. Porque se está faltando alguma coisa aqui, eu tenho reclamado, a Bíblia diz, do que o homem se queixa, Cleiton? Do quê? Dos seus próprios pecados. Porque se você no meio do meio da miséria, você começar a falar, não, eu sou mais que vencedor, o favor de Deus está sobre mim. O problema é que os irmãos às vezes não assimilam por que o pastor escolheu falar um ano inteiro sobre graça. Por que o pastor parou um mês inteiro para falar sobre oração? Você entra e sai do culto e não reage à palavra. Experimenta a partir de amanhã, você ter uma disciplina que vai ser crescente, mas falar assim, eu vou orar 10 minutos por dia, eu vou orar. Eu quero desafiar aqui, jovem, você que vai prestar vestibular esse ano. Ninguém precisa ver o que você está fazendo, não. Fecha no seu quarto, ninguém vai te julgar. Não, quem que é ele para orar agora? Começa você a orar, o Senhor é meu Deus, Senhor. O Senhor vai prover, vai abrir a porta, eu vou estar numa universidade de ponta. Eu vou me formar bem. Senhor, não tenho facilidade com os estudos, mas minha mente vai se tornar inteligente. Senhor, eu creio que existe um bagulho lá que diz, os cientistas disseram, neurogênese. Então o cérebro, Senhor, o Senhor já fez, o meu cérebro está aqui também. Se os jovens aqui começassem a falar assim, eu rejeito essa parada de só 3% do cérebro está sendo usado. Se você, em vez de falar que você é atrapalhado, não sei fazer, se você pegar para fazer. Tem muita coisa que eu não sei fazer, mas tem muita coisa que eu estou a fim de aprender também. Eu peguei o biombo essa semana, vim eu com a minha furadeira, e de propósito, viu, irmão? Porque eu estou aqui para dar exemplo, né? O louvor estava aqui ensaiando, eu peguei o negócio, coloquei na frente deles, e eu pego aqui com maior facilidade um rodo seco, faxino. Se não tiver ninguém para limpar o banheiro, eu sei fazer, vou apavorar. Aí você fica assim reclamando, não dá, não vai. Eu falo para você, experimenta lavar um banheiro como ninguém mais no teu trabalho, para ver se a oportunidade não surge. Experimenta lustrar a bagaça lá, deixa alguém notar que não é possível. O cara está aqui limpando isso para alguém colocar o bumbum. Mas faz isso na presença do Senhor, como a Bíblia diz, olha, ao Senhor, não ao patrão, ao Senhor. Senhor, estou aqui limpando porque eu fui salvo. Eu posso estar aqui limpando, mas o Senhor fazer alguma coisa que eu não estou esperando aqui. Começa a fazer isso, para você ver se não vão te notar e vão te dar um aumento. Ou você acha que eu estou inventando moda aqui para pregar para os irmãos? Os irmãos acreditam que isso pode acontecer? Vou dizer, José estava preso. José era um encarcerado. Porque eu vou falar que nossa mente é tão cheia de preconceito, se alguém falar, não, eu sou um ex-detento, você não vai querer nem sentar na fileira dele. Mas eu vou falar para você, José era um ex-detento, ele foi parar na segunda cadeira do reino. Por quê? Meu Deus, por quê? Por causa da fé. Sem Cristo, sem o Espírito Santo em plenitude, Jesus não tinha morrido ainda.
Rapaz, se isso não tinha nem acontecido, se eu estou na fé, ele estava na esperança. Meu pai. A Bíblia diz que a criação, ela anseia, ela está gemendo, esperando a manifestação dos filhos. A criação está olhando e falando assim, meu Deus, quando que os filhos vão acordar para a vida? Quando que os filhos vão se levantar como filhos? Por isso eu digo para você, alcançar o favor diante do Senhor não é uma questão de se arrastar. A Bíblia diz assim, põe lá para mim, Bruna, Hebreus 4,16, eu vou encerrar já, irmãos. Hebreus 4,16, eu quero orar com os irmãos. Vou falar esse texto aqui por último. Vou explicá-lo, nós vamos encerrar essa palavra. Cheguemos, pois, está lá? Olha lá, ó. Cheguemos, pois, com falta de confiança. Cheguemos nos humilhando na presença de Deus. Cheguemos nos arrastando, lambendo o chão do Todo-Poderoso. Alô? Você está aí? Cheguemos todo encolhido para não ser consumido pela sua ira. Cheguemos como, crente? Com confiança diante de qual trono? O trono da justiça, o trono do poder, o trono da graça. Você quer alcançar o favor de Deus? Chegue diante de Deus como filho. Chore diante de Deus como filho. Senhor, estou aqui, graças te dou, porque eu sou teu filho. A Bíblia diz assim, a todos quantos recebeu dele o poder de serem feitos filhos. Não foi eu quem disse, foi Jesus. Se você crê, obras maiores você vai fazer. Obras maiores. Então você acha que é muito um coxo andar? A minha esposa falou assim, Aidan, você está orando por todo mundo. O cego está falando, o surdo está enxergando. Ela falou, mas pastora, já era assim antes de eu orar também, né? Você acha que isso acontecia só no tempo de Jesus? Sabe qual é o problema? Que essa geração não está lendo Bíblia. Eu estou falando para mim também. Olha aí para o seu lado e vê quanta cadeira vazia. Quem que vai encher isso aqui? Não, Martim Lutero, John Wesley. Se esses irmãos pudessem ressuscitar do túmulo e falar, na minha geração eu fiz e agora vocês. Que eu vi alguém escrevendo num dos grupos e falou assim, Martin Luther King nos nossos dias. Não teria valor nenhum. Já tem, né? Você que falou. O problema do preconceito racial está resolvido. Tem gente querendo ressuscitar de defunto, contando história de ontem. Eu vou falar para os irmãos, sou negro, nunca tive problema com entrar em lugar nenhum, ser discriminado em lugar nenhum. Sabe qual é o problema da mentalidade de esquerda? Os irmãos querem me convencer que eu estou sendo discriminado. Não gosto de preto, eu vou dizer para você, meu sogro também não, e eu casei com a filha dele. E ele morreu. Mas no Senhor, amém? Teve um dia que ele falou, você é um bom genro. Eu falei, não, eu sou mesmo, desculpa, com modéstia à parte. A sua filha depois casou comigo, ela está mais bonita. E tá mesmo, pode olhar, pega as fotos da Sueli 10 anos atrás, para ver se ela não está melhor agora. Eu estou fazendo um bem danado para ela, e ela a mim. Não, mas o senhor está gordo, pastor, mas eu estou feliz pra caramba. Amém? Cheguemos, pois, com... Oh, Deus. Ore como filho. Ore como filho. Fique de pé no seu lugar, aleluia. Nós ainda vamos apresentar uma criança nessa noite, mas eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Qual é a sua necessidade nessa noite? Uma porta de emprego? Feche os seus olhos. Qual é a sua necessidade? Aleluia.